Olá, bom dia. Nós vamos continuar aqui a nossa apostila a partir da página 79, tá bem? Página 79 em diante. Nós vamos ver a multiplicação e divisão de números racionais, tá joia? Primeiro aqui, nós vamos ver a multiplicação de números racionais na forma fracionária, ou seja, a gente vai multiplicar frações. É bem simplesinho. Por quê? A gente multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. 2 vezes 4, 8, 3 vezes 5, 15. É somente isso, tá? Na multiplicação de frações, o procedimento é bem simples. Basta multiplicarmos numerador por numerador e denominador por denominador. Muito mais simples do que a adição e subtração, que a gente precisa observar se os denominadores são iguais, se forem diferentes tem que fazer MMC. É bem mais longo, bem mais demorado a adição e subtração. Multiplicação e divisão são mais simples. Por favor, peguem o caderno, peguem o lápis, borracha, vai anotando as explicações, vão anotando os exemplos, para a hora que vocês forem fazer o exercício, ficar mais fácil, porque aí vocês já vão ter aprendido bem a matéria, tá bom? Agora, quanto às regras dos sinais, é a mesma usado nas multiplicações de números inteiros. Ó, lembrando, ó, as regrinhas, sinais iguais, resposta mais, ou seja, resposta positiva. Sinais diferentes, resposta menos. A resposta vai ficar negativa. Se eu tiver dois valores positivos, minha resposta é positiva. Se eu tiver dois valores negativos, minha resposta é positiva. Se eu tiver um positivo e um negativo, a resposta é negativa. Tranquilo? Vamos lá ver mais alguns exemplos de multiplicação de frações. Vamos lá, ó. Mais e menos, resposta menos. 7 vezes 5, 35. 2 vezes 9, 18. Direto, só isso mesmo, tá? Mais um. Dois sinais iguais agora, ó. Menos, menos. Resposta mais. Sinais iguais, mais. 1 vezes 3, 3. 7 vezes 2, 14. Mais um. Dois positivos, resposta positiva. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 2, 10. Nunca se esqueça de simplificar, deixando a fração irredutível. Aqui eu tenho número par no numerador e no denominador. Então, eu preciso simplificar por 2. Simplificando o numerador por 2, eu tenho 6. O denominador, eu tenho 5. E o último exemplozinho aqui, menos e mais, menos. 6 vezes 8, 48. 11 vezes 5, 55. Então, anota aí os exemplos, anota as dicas, para quando for fazer o exercício ficar bem fácil, tá bom? Vamos ver agora a multiplicação de números racionais, só que da forma de números decimais, ou seja, números com vírgulas, tá bom? Para multiplicarmos os números racionais na forma decimal também é simples. Basta fazermos uma multiplicação normal, como se a gente não tivesse vírgula, como se a vírgula não existisse. Depois, a gente vai contar as casas decimais, as casas que estão à direita da vírgula, conta a mesma quantidade de casas no resultado da conta, na resposta da conta, e coloca a vírgula ali depois de contar aquele determinado número de casas. Bem fácil, né? Então, vamos ver um exemplo aqui. Primeiro eu tenho 5 inteiros 23 centésimos multiplicando por 2 inteiros e 4 décimos. Faz de conta que eu não tenho essa vírgula aqui, ó. Deleta a vírgula, esquece que ela existe. Eu vou fazer 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 4 vezes 5, 20. Direto, nem estou olhando para a vírgula. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. Agora a gente soma. 2, 9, 6, 15, sobe 1, 1 e 4, 5, 2 e 0, 2, 1. Pronto. Agora o que eu faço? Eu vou observar, ó, sempre à direita da vírgula, tá? As casas decimais ficam à direita. Então, eu vou contar. Eu tenho 1, 2, 3 casas decimais. O que eu faço aqui, ó? Eu conto da direita para a esquerda. 1 casa, 2 casas, 3 casas e coloco aqui a minha vírgula. Pronto, então o resultado de 5 inteiros e 23 centésimos multiplicado por 2 inteiros e 4 décimos é 12 inteiros, 552 milésimos. Bem simples, vamos fazer mais uma.
25 inteiros, 234 milésimos, multiplicando por 3 centésimos. Olha uma dica que eu vou dar nessa conta aqui. Eu tenho aqui para multiplicar por 0, 0, depois o 3, né? A gente começa a multiplicar sempre daqui, da casa das unidades, então vamos lá. 3 vezes 4, 12, sobe 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10, sobe 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Se eu fosse multiplicar por 0 agora, eu ia colocar 0, 0, 0, 0 e 0. Aí depois eu tenho que multiplicar pelo outro 0, eu colocaria 0, 0, 0 e 0. Para depois somar duas fileiras de 0 com 75.702. Significa que eu não preciso multiplicar por 0. Eu já multipliquei aqui. O que eu preciso fazer agora? Somente contar as casas. 1, 2, 3, 4, 5. Não preciso multiplicar e encher de 0 aqui. Como eu tenho esse monte de zeros para cá, não há necessidade. Basta eu contar todas as casas decimais direitinho, contar aqui e colocar a vírgula no seu lugar adequado. Então, 5 casas, 1, 2, 3, 4, 5. A vírgula vem para cá, pertinho do 7. Só que eu não posso largar a vírgula pendurada assim sozinha, né? Ela tem que fixar em alguém. Como não tem ninguém ali, a gente acrescenta um 0. Beleza? Vamos lá para o último exemplozinho aqui agora. Eu tenho 82 inteiros, 7.805 décimos de milésimos para multiplicar por 5. 5 aqui é um número inteiro. Vou multiplicar um decimal por um inteiro. Mesma coisa. 5 vezes 5, 25, sobe e desce o 2, né? Porque vai subir aqui, 5 vezes 0, 0, 0 mais 2, 2. 5 vezes 8, 40, sobe 4. 5 vezes 7, 35, mais 4, 39, sobe 3. 5 vezes 2, 10, mais 3, 13, sobe 1. 5 vezes 8, 40, mais 1, 41. Agora, eu tenho aqui 4.139.025. Vamos contar as casas para colocar a vírgula. Como nós só temos número decimal aqui em cima, a gente vai contar só daqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4 casas. Então, eu vou 1, 2, 3, 4 casas. Minha vírgula vem para cá. Tranquilo? Agora, como eu tenho 413 inteiros, eu posso juntar aqui, posso tirar esse espaço. Então, aqui, juntei, tirei o espaço. Eu tenho agora 413 inteiros, 9.025 décimos de milésimo. Tranquilo? Facinho? Agora, essa parte aqui está na apostila de vocês, exatamente na página 80. Vocês podem ir acompanhando com a apostila se quiser, tá bom? As propriedades da multiplicação dos números racionais são praticamente as mesmas dos números inteiros. A única que vai ter de diferente vai ser essa última aqui, ó, que é a propriedade chamada de números inversos. O resto é a mesma coisa. Comutativa significa que a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Eu posso fazer 3/5 vezes 1/2, fazer 1/2 vezes 3/5, que vai dar o mesmo resultado. A associativa, não importa quais fatores eu vou associar, o resultado vai ser o mesmo. 2/3 vezes menos 3/4 associado, vezes 2/5. Já no segundo exemplo, eu coloquei separado. 2/3 vezes, associou menos 3/4 com 2/5. Se multiplicar esse aqui, vai ser o mesmo valor desse aqui. Não vai ter diferença. Distributiva da adição é a mesma coisa, a mesma propriedade quando a gente trabalha com números inteiros. Eu pego cada valor de dentro para ser multiplicado pelo de fora. Então, aqui eu tenho 2 aqui dentro, eu vou multiplicar o 3 vezes 2, o 5 vezes 3. Depois eu multiplico 3 vezes 1, 5 vezes 2. Tá? Vai ser igualzinho, a mesma propriedade, a mesma coisa do número inteiro. Então, eu posso somar aqui dentro, multiplicar depois, ou fazer essa distributiva. Lembra que eu falei com vocês que é importante treinar a propriedade distributiva, porque quando nós começarmos a aprender equações, vocês vão precisar muito da propriedade distributiva. Então, se aparecer dessa forma aqui, vamos praticar usando a propriedade distributiva, multiplicando a fração ou o número inteiro que estiver do lado de fora do parênteses por cada termo que estiver dentro.
O elemento neutro é a mesma coisa, é 1. O elemento neutro da multiplicação vai ser sempre 1. O que é o elemento neutro? 1. Significa que qualquer fração, qualquer decimal que eu multiplicar por 1, a minha resposta vai ser aquela mesma fração, aquele mesmo decimal, tá bom? Número inverso. O produto entre dois números racionais inversos é sempre 1. O que é inverso? Inverso, a gente lembra de inverter. Quer dizer inverter. Se a gente for ligar isso numa fração, inverter a fração significa fazer com que o numerador dela vire denominador e o denominador vire numerador. É exatamente isso que tem nesse último exemplo aqui. Menos 3 quartos multiplicado por o inverso dessa, ó, menos 4 terços. O 4 era numerador, perdão, era denominador, foi para o numerador. O 3 era numerador, foi para o denominador. Quando eu multiplico, menos 3 vezes menos 4 aqui, vai dar 12. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 12 dá 1. Então, números inversos significa isso, é eu pegar uma fração e multiplicar pelo inverso dela. É como se eu estivesse virando de cabeça para baixo, tá bom? Então, o produto dos inversos vai ser sempre 1. Nós vamos ver agora a divisão de números racionais. Só que a gente vai aprender hoje, ou recordar, só da forma fracionária, tá? Da forma decimal, a divisão de números racionais na forma decimal nós vamos ver na próxima semana, tá bem? Então vamos lá. Para efetuarmos uma divisão de frações, nós devemos proceder da seguinte forma. Anota isso aí no caderninho de vocês também. Nós devemos repetir a primeira fração e multiplicar pela segunda invertida. Lembra que eu falei que aqui é invertida? É trocar. O que for numerador vai virar denominador, o que era denominador vai virar numerador. Eu troco a fração. Feito isso, a gente vai realizar uma multiplicação, como foi ensinado lá no início da aula. Lembre-se sempre de observar os sinais, tá? Tem que prestar atenção nos sinais que estão presentes ali para não confundir a resposta. Vamos fazer uns exemplozinhos aqui, ó. Eu tenho 2 terços para dividir para menos 7 quintos. Regrinha, repete a primeira fração, repetir, 2 terços. Multiplica pela segunda invertida. A segunda é menos 7 quintos, ela vai virar menos 5 sétimos. E agora eu faço a multiplicação normal. 2 vezes menos 5, menos 10. E 3 vezes 7, 21. Aqui eu não tenho número comum para poder simplificar, então vai deixar ela assim mesmo. Lembrando, ó, mais com menos, sinais diferentes, resposta menos. Tá bem? Outro exemplo aqui. Menos 5 meios dividido por menos 15 oitavos. O que eu faço? Repito a primeira, inverto a segunda. Lembrando que eu inverto apenas os valores da fração. O meu sinal eu mantenho. O 8 estava denominador, ele subiu. O 15 estava numerador, ele desceu. Agora, menos e menos, resposta mais. 5 vezes 8, 40. 2 vezes 15, 30. Aqui eu consigo cancelar os 2 zeros ou simplificar por 10. Minha resposta final, 4 terços. Tranquilo? Bem fácil? Tentem fazer esses exemplos aí, ver se vocês acertam a resposta. Não esqueçam de anotar todas as dicas que eu dei aqui, que vai facilitar na hora de resolver os exercícios, tá bom? Os exercícios, para poder vocês fixarem esse conteúdo aí, vocês vão pegar a apostila na página 82 e 85. Da página 82, vocês vão fazer o número 25 e o número 28. Do 25, só as letras A, B, E, G, J, M. Esses exercícios aqui, esses itens, essas letrinhas que eu passei, eu vou fazer o gabarito para vocês e vou deixar lá na plataforma também, no dia marcado. Mas vocês podem fazer as outras letras. Para quê? Para treinar, para poder aprender bem. Quanto mais exercícios vocês fizerem, mais vocês vão treinar, tá? E do número 32, que já é da página 85, vocês vão fazer somente as letras A, B, C, D, tá?
O restante do 32 nós vamos fazer depois que eu recordar com vocês a divisão de números decimais. Tá joia? Então aqui, ó, atenção. Esses exercícios aqui, eles devem ser enviados hoje para mim até às 9h40. Tá bom? Nossa próxima aula, depois de hoje, vai ser na sexta-feira, de manhã, de 9h50 às 10h50. Também podem enviar nesse horário aqui, caso vocês não consigam terminar hoje. Se também não conseguir terminar de manhã, vocês vão ficar apertados, porque na sexta-feira já tem atividade de geometria. Aí vocês podem me enviar tudo junto na sexta-feira, das 13 às 14 horas. Tá bom? Esses 3 horários aqui eu estarei disponível para tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Agradeço a compreensão, a atenção de vocês. Estudem bastante, se esforcem. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.